Olá, boa noite. Não vai ter jeito. Ele não vai abrir o PowerPoint. Incrível. Já voltamos. Infelizmente, não vai poder compartilhar a tela. Eu não sei porquê. Ele não está aceitando isso. E vamos começar aqui. Abertura, né? Boa noite. Vou só esperar o pessoal entrar todos na... Estão me ouvindo bem? Eu queria saber se estão todos me ouvindo. Infelizmente, não vai dar para transmitir por PowerPoint. E eu não sei porquê. Ele não abre essa opção. Antes de começar, abriu, funcionou normalmente e agora não está abrindo. E então, eu vou ter que fazer de uma outra forma aqui. Transmissão não voltou. Já voltou, tem gente já dentro aqui já. Só o pessoal entrar. Oi, Joseph, Giana, tá melhor? Tá me ouvindo? Tá pitando aí? O som tá ruim? É isso? Auro Júnior, Valquíria Vaz, tamo junto. Joseph Costa, Giana. Vamos lá, então tá ok. Vamos reiniciar. Infelizmente, não vai dar para ter com o PowerPoint. Fernanda Santos, seja bem-vinda, tá ok? Deus abençoe você. Vamos começar então com o que temos, né? Porque senão vai ficar muito tarde. Infelizmente, realmente eu estou bem triste, porque a gente tinha preparado tudo certinho aqui com os PowerPoints e não funcionou, né? Vamos seguir com o que a gente tem. Bom, eu já disse para vocês, fiz a introdução, falei que nós vamos falar sobre o santuário, esses três dias, né? Sequência desse estudo. E hoje nós vamos começar na parte preliminar, ali no começo, ver todos os detalhes ali desde o começo, na entrada do santuário. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25, e nós vamos ver o que está escrito ali, no livro de Êxodo, capítulo 25. Então, abra a sua Bíblia aí. Boa noite, Pai, Deus abençoe. Oi, Sandrinha, um abraço para você também, querida. Deus abençoe, viu? Um abraço pro pessoal aí no Paraná. E nós vamos, então, começar aqui abrindo a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25. Nós oramos aqui, e antes da gente ler a palavra de Deus, eu gostaria de orar com vocês também, para que nós possamos dar sequência no estudo, tá bom? Vamos inclinar na fronte, vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor que se renova a cada manhã. Tu sabes, Senhor, que planejamos para que tudo estivesse funcionando da melhor maneira possível, mas infelizmente isso não aconteceu. Por isso nós pedimos ao Senhor a tua bênção para o estudo que vamos fazer, para que o Senhor trabalhe na mente e no coração das pessoas, pelo teu Santo Espírito, para que elas possam entender. Mesmo não podendo visualizar, elas possam compreender. Que o teu Santo Espírito coloque na mente delas a imagem daquilo que estaremos falando. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Prezados irmãos, nós olhamos aqui para a palavra de Deus e nós vemos que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E ele procura nos mostrar de uma forma tão clara e simples, porque ele quer se revelar a nós, para que nós possamos realmente compreender o plano da salvação. E Deus fez isso de uma maneira muito detalhada, muito fácil de compreender. Só que muitas pessoas não têm buscado compreender e estudar esse assunto. É como se, não sei se vocês já viram nos nossos dias hoje, as pessoas quando explicam uma coisa para a pessoa não entende, fala assim, você quer que eu desenhe?
E Deus não perguntou se ele queria, se a gente queria que ele desenhasse, ele simplesmente ele criou uma maquete, um desenho e um plano, uma maquete do plano da salvação, onde ele colocou cada detalhe representando alguma coisa dentro do plano da salvação. E quando a gente estuda o santuário, que é essa maquete do plano da salvação, a gente começa a compreender o grande amor de Deus e de como Deus age para salvar e preparar o homem para morar no céu. E qual o ministério dele, dos anjos, no plano da salvação. Qual é a nossa parte a desempenhar no plano da salvação. E o que que virá pela frente. Então, cada detalhe do santuário vai nos mostrando esse plano fantástico da salvação. E quando eu olho para o santuário, e quando eu olho para esse texto que nós vamos ler agora, que é o Êxodo 25, verso 8, nós vamos ver assim, como eu imagino que Deus, né, na sua infinita bondade e misericórdia, chama Moisés para o monte e ele dá instruções para Moisés, e Moisés desce e passa essas instruções para o povo. E quando... Oi, Maria Helena, um abraço para você, querida. Quando Deus chama Moisés no monte para conversar, eu fico imaginando como Deus chamou Moisés e dizia assim, Moisés, onde meu povo mora? Mas é claro que Deus sabia onde o povo mora, mas é como se Deus às vezes faz como se ele não soubesse, para que nós pudéssemos ter um diálogo com ele, né? Deus sabe todas as coisas. Como é que você pode conversar com alguém que sabe tudo? Sabe até o que você vai responder. Então, Deus faz como se ele não soubesse, para que nós possamos ter um diálogo com ele, para a gente poder compreender e a gente entender o plano da salvação. Então, Deus chama Moisés e pergunta para Moisés, mas onde meu povo mora? Senhor, o teu povo mora em barracas. Depois que saímos do Egito, todos nós moramos em barracas que nós montamos e desmontamos a cada momento que nós saímos para viajar. A gente para e monta o acampamento, depois continua, desmonta tudo e começa tudo de novo. Então, Deus sempre dando instruções para Moisés longe do povo. E eu imagino que Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, é o seguinte, meu povo mora em barracas. E eu quero estar no meio do meu povo. Eu quero que você faça uma barraca para mim, uma casa para mim, para que eu possa morar junto com o meu povo, no meio do meu povo. E aí quando você vai para Êxodo 25, verso 8, lá diz assim, lá diz, e me farão um santuário. Para quê? Para que eu possa habitar no meio do meu povo. É como se Deus tivesse assim, eu quero morar junto com o meu povo, eu quero que você construa a minha casa, e a minha casa para eu estar no meio do meu povo, eu quero estar no centro do meu povo. Eu não quero estar na periferia, eu quero estar junto do meu povo, e meu povo todo reunido ao meu redor. E é como se Deus dissesse assim, eu gosto de estar com o meu povo, né? Que bênção isso, né? Então, quando Deus manda Moisés fazer esse santuário, ele fala assim, eu quero morar com o meu povo, né? E com isso, Deus quer ensinar lições para cada um de nós. E quando nós vamos para o santuário ele tem alguns compartimentos. Ele é feito de um muro, né? Que protege todo o quintal, né? Tem um quintal, a casa de Deus tem um quintal, né? E na casa de Deus ele colocou ali 2 móveis no quintal. E depois você entra na sala de recepção da casa e ali tem mais 3 móveis, né? Na verdade são 2, porque o outro não pertence ao lugar santo, né? E depois você entra no aposento onde Deus, ele é o quarto de Deus, onde ele fica a maior parte do tempo, né? E esses móveis, esses tecidos foram preparados tudo de acordo com a instrução que Deus deu para Moisés lá no monte. E é interessante que a Bíblia diz assim, faça tudo conforme foi lhe mostrado, não faça nada diferente. E é interessante que essa mesma instrução que Deus dá para Moisés, Deus também dá lá atrás para Noé. Né? Noé recebeu uma instrução de como construir a arca. E Deus disse para Noé, olha, Noé, faça exatamente como eu vou lhe mostrar. E ali, Deus também, Noé não podia inventar medidas, colocar janelinha, não, eu vou pôr uma janelinha aqui que não vai ter problema, não. Era do jeito que Deus mandou. E assim a construção do santuário também foi exatamente como Deus pediu que fosse feita. Porque tudo, Deus falou assim, tem que ser feito conforme o que eu vou lhe mostrar.
Então, quando você olha para o santuário, você olhar por fora, a parte externa do santuário, ela não tinha tanta beleza. Ela não chamava atenção. Nós vemos que ali o santuário, ele tinha madeiras de acácia que faziam o muro, né? Presas na base com metal cobre, né? Como se fosse o bronze. No topo era preso com hastes de prata, cordéis de pelo de carneiro, né? Que prendiam no chão, e as hastes que estocavam o chão também eram feitas de metal que eu digo é bronze, né? E a madeira que fazia parte das colunas era feita de madeira de acácia. E aí nós tínhamos a parte interna do santuário. Quando você entrava no quintal de Deus, tinha ali uma área que era o quintal, né? E aí tinha a cobertura. E ali a cobertura, o telhado, né? Tinham 4 camadas. A primeira camada era uma pele de um animal, a segunda camada outra pele de animal, a terceira camada outra pele de animal, e a última camada era um véu, né? Nós vamos estudar também sobre esses detalhes. Quando a gente olha para a parte externa do santuário, ele era sem formosura e sem beleza. Ele não chamava atenção para si, o santuário. E quando nós olhamos para o santuário, assim também era o nosso Senhor e Salvador. Sem formosura, não que ele não fosse belo, não tivesse um belo porte, mas ele não tinha algo que assim não chamava atenção para si. Ele tinha um lindo e belo caráter, e isso refletia na sua própria fisionomia, na sua forma de agir. E ali, quando a gente olha para o santuário, nós entramos dentro do santuário, quero que você imagine aí, você está assistindo, quando a gente olha para o santuário, a primeira cobertura do santuário, que era vista de longe, por fora, era feita numa pele de um animal. E até alguém comentou aqui agora há pouco, né? Vai falar do tal animal, né? Essa pele do animal que cobria a última camada, que era a camada que ficava externa, era feita de uma pele chamada de animal chamado texugo. E é interessante que nós vamos ver lá atrás que Deus manda os homens fazerem chinelos com a pele desse animal, pele de texugo. E ele aplica isso à simplicidade, ok? Assim também era o nosso Salvador, simples, né? E humilde. Lá atrás ele manda assim, ó, façam chinelas para vocês calçarem de pele de texugo, simples e humilde. Então, aqui representando a humildade, a simplicidade do nosso Salvador. Mas tem outros detalhes a mais, que, por exemplo, essa pele de texugo que era feita, não sei se você já estudou sobre esse animal, se você entrar no National Geographic e digitar lá texugo do mel, você vai encontrar lá um vídeo muito interessante que vai falar algumas características desse animal, esse texugo do mel. E esse texugo do mel tem algumas características interessantes que se relacionam diretamente com o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele, por exemplo, esse texugo, ele é um animal que, isso foi filmado lá nesse documentário que eu estou falando para vocês, e ele diz assim que a National Geographic diz que esse animal foi filmado, ele come cobras, né? E ele ataca a cobra pela cabeça, ele vai na cabeça da cobra para mordê-la, só que às vezes ele é picado por ela. Então, nesse vídeo que tem lá no YouTube, mostra um texugo atacando a cobra e sendo picado por ela bem assim na beirinha da boca. E então lá diz que o texugo começa a mata a cobra, só que ele também morre. Só que ele morre, né? Fica num estado como se estivesse morto mesmo, sem respirar, sem nada, sem coração, batimento, nada. Ele para e morre. Só que dali 2 horas ele retorna, ele fala assim, retorna do mundo dos mortos. Olha que coisa interessante. Muito interessante. Como é que pode um animal, né, ser picado por uma cobra, ele morre e volta à vida, e depois ele termina a refeição, acaba de comer a cobra. E é interessante porque, assim, isso também tem uma característica do nosso Senhor Jesus. Ele acertou a serpente na cabeça, ele morreu e ressuscitou, veio à vida novamente, né? Segunda característica desse animal, do texugo, olha só o que ele faz. Ele não foge do leão e de nenhum animal que venha atacá-lo. Ele é pequeno, o tamanho de um cachorrinho pequeno, mas quando um animal vem para atacá-lo, ao invés de ele dar as costas e correr, ele avança para cima do animal. Ele não corre, ele não foge. E aí, quando ele faz isso, ele faz com que os animais se assustem. Falei, peraí, agora eu vim correr atrás de você, você não correu? E ele fica assustado, né?
e ele acaba não cedendo. E ele tem, no documentário diz que ele tem uma couraça, um couro tão, um músculo tão forte, que quando o leão vem para mordê-lo, ele enrijece esse músculo e fica tão duro que o leão não consegue mordê-lo. E assim, para matar um deles, um leão não é suficiente. Tem um documentário que tem pelo menos 3 leões para poder conseguir pegá-lo. Mas fora isso, ele enfrenta o leão e não foge do leão. Quando ele enfrenta o leão é que foge dele. Olha que interessante, a Bíblia diz também que quando nós enfrentarmos o diabo, o que o diabo vai fazer? Vai fugir de nós. E o nosso Senhor Jesus, ele enfrentou esse leão que era Satanás aqui nessa terra e também saiu vencedor, né? Não fugiu dele. Outra característica interessante desse texugo do mel, que também está tudo nesse documentário que eu estou falando para vocês, depois vocês assistam lá. Lá diz que esse animal só consegue fazer isso se ele passar pelo menos 12 meses com a sua mãe. Quando, na idade que ele nasce, né? Ele tem que nascer e passar 12 meses com a sua mãe. Se ele não passar esses 12 meses com a sua mãe, ele não consegue fazer isso. E é interessante que o nosso Senhor Jesus também foi no templo com que idade? 12 anos. Com 12 anos. E com 12 anos ele estava pronto ali, entre aspas, já doutrinado pela sua mãe, né? Para o que ele enfrentaria ali à frente. Então, característica do nosso Senhor Jesus ali, então, um símbolo do santuário, né? Que está ali na pele de texugo. Tem outras peles a mais, que nós vamos falar disso mais para frente, mas até aqui tá bom, né? Para a gente só entender. Quando a gente olha para o santuário ele é composto, para muitas pessoas, ele é composto de 3 partes. Mas, na verdade, o santuário é composto de 4 partes. É que as pessoas muitas vezes acham que a 4ª parte não faz parte do santuário, mas ela faz parte do santuário. Ela faz com que o santuário funcione, né? Quando a gente olha para o santuário, a gente fala assim, são 3 partes, é pátio, santo e santíssimo. Mas as pessoas esquecem do que tem ao redor do santuário. E o que tinha ao redor do santuário? Porque antes do santuário existir, não era dessa forma, era tudo meio que espalhado. E o que ficava ao redor do lado de fora do santuário? As tribos. As tribos foram então divididas, ficavam 3 de cada lado do santuário. 3 ao fundo, 3 à frente, 3 do lado esquerdo, 3 do lado direito. Eram 12 tribos que cercavam o santuário e elas então formavam ali toda a sequência em volta do santuário. E isso é muito importante para vocês entenderem o que vai acontecer lá na frente no livro de Apocalipse, quando a senhora White diz também, no Espírito de Profecia, que no céu tem um grupo de pessoas que tem Cristo está no centro e elas ficam ao redor e elas formam um quadrado perfeito. Quem já viu esse texto? Já viu esse texto? Esse texto está falando de que pessoas? Dos 144 mil. Então diz que Cristo fica ao centro e ao redor dele 144 mil. E ele fica ao centro. Aqui também é uma representação, o santuário é uma representação desse grupo que vai estar no céu e Cristo vai estar ao centro, por onde quer que ele for, ele vai estar com eles. E que esse grupo é o único grupo que entra no lugar santíssimo, lá no céu, ok? Ele acompanha Jesus por onde quer que eles vá, é a guarda de honra de Deus. Aqui nós olhamos que o exército, no antigo Israel, o exército também naquela época, quando o seu rei saía para a guerra, o rei não ia na frente da batalha. Ele ia cercado pelos seus soldados, seus melhores soldados. E ele ia ali no meio. E os seus soldados davam a vida por ele, né, para defender o seu rei. Assim também Cristo, ele também é o nosso rei, mas ele já veio, enfrentou a batalha e agora ele está no nosso meio e nós estamos ao redor dele. Não que ele precise de defesa, mas ele é como se fosse a guarda de honra. E onde quer que ele for, quando ele for visitar um mundo que nunca caiu em pecado e chegar, quem vai chegar primeiro? Sim. Os 144 mil. Eles chegam à frente, é como se mostrando e apresentando. As acusações de Satanás não têm fundamento, porque aqui está aqui o grupo que acompanha Jesus onde quer que ele esteja, e ele vai onde quer que esteja, e ele é o grupo que mostra que Cristo foi vencedor. Então, quando Cristo organizou o santuário, ele também organizou também as tribos, ficaram ali em volta ao redor. E aí eles formavam, uma tribo era separada de outra por uma grande avenida, uma rua que ficava entre elas, né? E todas as vezes, se você perguntasse se Cristo tinha um endereço aqui na Terra, Cristo tinha um endereço aqui na Terra.
E se alguém estivesse fora do arraial, pro lado de fora da tribo, e perguntasse onde fica a casa de Deus, elas simplesmente precisavam dizer, é só você seguir essa avenida em direção ao centro. E todas as avenidas davam no santuário. É como se Deus estivesse mostrando, o plano da salvação é simples e fácil, é só seguir esse caminho. E você vai dar lá no plano da salvação. Tudo era milimetricamente planejado e formado para que as pessoas pudessem entender o plano da salvação e entender o caminho para a salvação. Às vezes a gente dificulta esse caminho, a gente quer dar voltas, né? E Deus mostrando, é uma linha. Chega aqui e vocês vão encontrar o plano da salvação. Então nós tínhamos ali Moisés, né? Que foi quem recebeu de Deus o desenho, todo o plano de como tecer, que material que ia ser usado, e o povo trouxe todo o material que eles retiraram do Egito e vão construir agora o santuário, e agora com a construção desse santuário eles começam a formar todo o ritual de culto que acontecia diariamente acontecia, e havia uma tribo que era responsável. A tribo responsável pelo ritual do santuário era a tribo de Levi, mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus não seria os levitas para cuidar do santuário. O plano de Deus era outra forma. Só que como o povo se corrompeu na adoração ao bezerro, e a única tribo que não se corrompeu, não aceitou a adoração ao bezerro, foi os levitas, Deus então mudou a bênção. Falou assim, olha, a bênção era para esse grupo, agora eu vou passar para os levitas. Se você não sabe, o plano de Deus para o ritual e cuidar de todo o sistema sacerdócio era representativo por cada tribo. Então, cada tribo teria um sacerdote. Como era isso? E como que ele chegava para participar do ritual? Deus tinha dado uma bênção para a direção do santuário, eram os primogênitos. Então, todos os primogênitos de todas as tribos iam trabalhar, iam ser separados para trabalharem no santuário e cuidar de todo o ritual do santuário. Eles não teriam outro trabalho a não ser cuidar do santuário. Como eles se corromperam, Deus então colocou os levitas no lugar. Então agora, para ser sacerdote, tinha que ser levita do sexo masculino, né? E tinha que ser sem defeito, porque o sacerdote representava o ministério de Cristo, representava Cristo. Então, sem defeito, masculino, né? E tinha que ser da tribo de Levi, para ser sacerdote. Todo o sacerdócio era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Então, alguns não foram chamados, tá ok? Mas para ser sumo sacerdote, como que era? Tinha que ter todas essas três características, sem defeito, masculino, sexo masculino, da tribo de Levi, e tinha que ser também descendente de Arão. Para você ser sumo sacerdote, tinha que ser da descendência de Arão. Então tinha todo um esquema que Deus planejou, e essa é a forma que Deus planejou para o sacerdócio, ok? Então muitas pessoas hoje, olha só, quando a gente estuda santuário, a gente já tira de dúvida essa ideia de nós queremos, como se diz, eu não estou dizendo que a mulher não possa ter um ministério, mas mulher não foi chamada para ser sacerdote. Quem foi chamado foram os homens. Não significa que o homem é melhor que a mulher. Essa é uma ordem de Deus. Ele criou essa forma e a gente não tem que ir contra ele. Então Deus mostrou que era dessa forma e como deveria ser. E aí Deus então criou todo o sistema do santuário, né? E o povo agora, se você for pensar que o distrito pastoral, eu não sei se você é pastor, se você está no assistindo aí é pastor, se você, não sei quantas ovelhas você cuida no seu rebanho, mas olha só, o distrito pastoral de Moisés tinha mais de 1 milhão de pessoas. Aliás, eu vou até falar aqui com ideia do cálculo. Nós tínhamos mais de 1.900.000 pessoas. No distrito pastoral de Moisés. Agora imagina Moisés atendendo todo esse povo, com todos esses problemas que acontecem, né? Com pouca gente já tem problema, imagina com 1.800.000 pessoas, né? Como deveria ser. E olha só, no deserto, sem comida, sem Ceasa para comprar, sem a Sabesp para fornecer água. Deus providenciava tudo. Você tem ideia de quanta comida Deus providenciava por dia para esse povo? 900 toneladas de comida diariamente Deus providenciava. E quanto Deus providenciava de água para esse povo? Imaginou? Olha que coisa, Deus providenciou também, como estava no deserto, um sistema. Deus era, como se diz, ele era o ministro também, ele era além de o guia de todo o povo, ele era o ministro da educação, porque ele ensinava como os filhos têm que ser educados naquele tempo. E hoje também.
E ele ensinava também naquele tempo, ele era o ministro da saúde e do saneamento básico. Porque ele falou assim, olha, quando você for fazer isso, as suas necessidades você vai fazer assim, 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 vai enterrar assim, 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 vai fazer em tal lugar, para que a doença não ficasse no meio do povo. Imaginou se uma doença, uma virose acontece no meio do povo, no meio do deserto, todo mundo ia morrer. E ninguém morreu por causa dessas coisas. Morreram por transgressões à lei de Deus e às ordens de Deus. Mas Deus era também o ministro, então, do saneamento básico. Deus era o ministro da saúde, Deus era o ministro desse povo, da alimentação. Porque Deus providenciava comida para eles, diariamente. E quando a gente olha para isso, como Deus é poderoso. E hoje a gente acha assim, para ir para o campo, como é que eu vou fazer para me sustentar? Se a gente não confia hoje em viver no campo sustentado por Deus, como é que a gente vai confiar viver no campo, no deserto, mas a gente vai agir como eles agiam. Então vamos lá, vamos seguir. Então, a parte externa do santuário representa a natureza humana de Jesus. A parte interna do santuário ela é toda feita em ouro. Os metais que aparecem agora na parte interna eram feitos de ouro. A mesa era de ouro, o candelabro era de ouro, o altar era de ouro, o propiciatório e também ali a arca da aliança era feita toda em ouro, a cortina era bordada em ouro, todos os detalhes ali, as paredes ali, tudo era feito em ouro. E a parte interna do santuário representa a natureza divina de Jesus. Isso é muito importante para a gente entender hoje. Isso é outra doutrina, também faz parte da nossa igreja, sobre a natureza de Cristo. É muito importante você entender. E isso está lá no nosso santuário para você poder compreender. Quando a gente olha para o santuário, nós vemos que a parte externa dele, ele é um muro, né? Tinha um muro ali que cercava. Do que é feito o muro da sua casa? De alvenaria, pelo menos, né? De tijolos, alguns são grades de ferro, né? Mas o muro da casa de Deus não era feito desse material. O muro da casa de Deus, se você olha, era feito de pano, de linho torcido. Agora imagine uma coisa, vou chamar alguém para construir o muro da minha casa. Quem que eu vou chamar? O alfaiate. Para pensar que alfaiate? Como assim chamar alfaiate? Vou chamar um pedreiro. Mas naquele tempo a casa de Deus era feita com um muro de pano. E ele tinha algumas colunas. Você tem ideia de quantas colunas havia em volta? Eram 60 colunas. Esse número ali tem uma representação também dentro do santuário, dentro da doutrina do santuário. E essas colunas eram feitas de madeira de acácia. E a base desse material, olha, agora a gente vai entrar, agora a gente entra no santuário, e agora nós estamos vendo o que tem ali no pátio, que é o quintal da casa de Deus. Deus colocou 2 móveis no quintal. E quando você olha para o lado de dentro, você vê as colunas, e na base da coluna, ele é feita também de bronze. E você vai observar que todo o material que está na parte do santuário, do lado de dentro, que lá de dentro, que eu digo dentro dos muros, né, que toca o chão, eles são feitos de bronze. Mas por quê? Por que a pia é de bronze, o altar é de bronze, as bases das colunas eram feitas de bronze? E por que isso que significa isso? Por que o bronze está sendo usado ali? Quando você vai lá para Moisés, você vê uma situação que aconteceu com Moisés, você vai entender já já. A parte externa do santuário era feita de bronze e tinha um porquê. Você se lembra que quando o povo de Israel saiu do Egito e eles estavam no deserto, eles começaram então a blasfemar o nome de Deus e apareceram uns bichinhos lá para picar eles? Você se lembra? Serpentes. E aí Deus falou para Moisés, constrói o quê? Constrói uma haste e nessa haste você coloca o quê? Uma serpente feita de quê? De bronze. E essa serpente representa quem? Cristo. Essa serpente não está representando Satanás ali. E o que era a cura? O que curava as pessoas? Então elas eram picadas por serpentes venenosas. Para elas não morrerem, não tinha lá o Butantan para fornecer um antídoto para elas. Então, o que elas tinham que fazer? Olha só, irmãos, isso é muito interessante. Porque imagine só, qual é o maior movimento que eu teria que fazer? A serpente, se ela tivesse aqui à minha esquerda, ela simplesmente o quê? Virar o rosto. Se ela tivesse à minha direita, ela simplesmente virar o rosto novamente. E se ela estivesse atrás de mim?
O máximo movimento que eu ia fazer era virar 180 graus. Para encontrar o quê? A salvação. Para eu não morrer. Mas eu pergunto para você, se quando você olha no relato bíblico, diz que muitas pessoas não acreditaram nisso e aconteceu o que com elas? Morreram. Esse dia eu estava lendo um texto, um comentário bíblico, e diz que as pessoas preferiram morrer do que elas achavam que estava adorando uma imagem. E por isso morreram. Olha só. Mas Deus é que mandou fazer isso. Deus mandou fazer a serpente, mandou Moisés e falou assim, olha, manda eles olharem. Em quem que eles não acreditaram? Deus. No profeta. Que recebeu a mensagem de quem? De Deus. O profeta recebeu uma mensagem de Deus dizendo, olha, eu vou fazer uma haste e vocês vão olhar para essa haste. Quem olhar vai ser curado. E o povo não quis olhar. Achou que estava adorando um ídolo. Então, assim, olha, eu não vou adorar nenhum ídolo, porque se eu adorar um ídolo, eu vou transgredir a lei e por isso não vou adorar e vou morrer. E as pessoas morreram. Deus forneceu para elas, então, um escape, um meio, e elas preferiram morrer. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que essa estátua de bronze hoje está no nosso meio? É fácil a gente falar para eles, mas como é que eles morreram, né? Era só olhar. Eu vou dizer que tá. E eu vou perguntar para vocês, olha só. Quando você está doente, você vai para onde? Vai para o médico, né? Aí o médico vai dar uma receita para você ir para onde? Para a farmácia. Olha só, quando você fica doente, você vai para o hospital, vai para o médico e ele vai te dar uma receita e você vai para a farmácia comprar um remédio e volta para casa. Eu pergunto para vocês, como é que se chama isso que o médico te dá? Uma receita, não é? Olha, tá aqui o plano para você se curar. Aí você vai na farmácia, como é que chama o que o farmacêutico vai te dar? Remédio, não é? Vai remediar a sua saúde. Vai te curar? Não. Vai remediar, ok? Vai tirar aquele sintoma que você está sentindo. Irmãos, eu pergunto a vocês, tem pessoas hoje morrendo porque Deus deixou hoje uma serpente de mental para nós. E essa serpente de mental se chama os 8 remédios de Deus. Mas como a gente não confia em Deus, não confia em olhar, entre aspas, para a serpente, porque a gente já fala assim, não, vai dar muito trabalho, tem que mudar meus hábitos, mudar minha alimentação, meu estilo de vida, vou ter que melhorar muita coisa que eu não faço hoje, vou ter que fazer exercício físico que eu não faço hoje. E o que vai acontecer? Eu vou preferir não olhar para a serpente que Deus deixou para mim hoje. E vou morrer como o que morreram aqueles no deserto, morreram prostrados no deserto. Eu rejeito aquilo que Deus nos deu hoje. Então hoje Deus deixou uma serpente de metal para nós hoje, para a gente poder olhar e ser curado. Olhar e viver. Olha só, Deus deixou os 8 remédios. Veja, mais um detalhe que está dentro do santuário, que nós vamos entender agora. Por que era de metal? Porque todo o plano da salvação, a morte de Cristo, aconteceu em que lugar do santuário? No pátio. Então, tudo que está lá fora, que toca a terra, ela tem uma ligação direta com o sacrifício de Cristo na cruz. Porque ele diz para Moisés, olha, eu também, quando for levantado da terra, assim como essa serpente está sendo levantada, a mim atrairei a muitos. Então, Cristo está dizendo assim, olha, essa serpente que está aí de metal representa eu morrendo na cruz. O que eu digo é Cristo, né? Morrendo na cruz. Então, toda a parte de fora do santuário, ali que está tocando a terra, que representa o planeta Terra, onde Cristo veio morrer, o planeta Terra ele não é o santuário, o planeta Terra ele é o pátio do santuário. Porque é onde o cordeiro foi morto e onde ele foi batizado. Porque nós 2 móveis no santuário que ficam no pátio, que é o altar de sacrifício e a pia batismal, representando ali a morte e o batismo de Cristo. E todos aqueles que também vão morrer para o eu e vão renascer como um novo homem através do batismo, ok? Aí quando você olha para as colunas são feitas de madeira de acácia. E a madeira de acácia, não sei se você já percebeu, você entrar na internet e pesquisar, você pode ir lá e dar uma olhadinha. O que é madeira de acácia? Ela é uma madeira dura, resistente e cheia de nós. E que os artesãos não gostam muito de trabalhar com ela, porque esses nós, quando eles estão trabalhando, às vezes eles escapam, saem e fica um buraco na madeira. Olha só que coisa interessante, quando você vai para a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, diz que as colunas representam a nós.
Nós somos essas colunas. E você vai entender já já. Dura, cheia de nó, representando o pecado, e que o artífice tem trabalho para trabalhar com, tem muito trabalho para trabalhar essa madeira e deixá-la de uma forma apresentável. E olha só, quando você vai para a Bíblia, diz assim que o povo de Israel e nós também somos pessoas de dura cerviz. Cerviz vem de quê? De cervical. Ou seja, nós temos dificuldade em dobrar e aceitar aquilo que o Senhor nos diz. Nós somos duros de coração, duros de serviço, não queremos aceitar o que Deus nos diz, que é simples. Obedeça e viva. Aí então, olha só, quando você olha para a madeira, essa coluna representa o homem, eu e você. Quando eu digo homem, eu estou falando da espécie humana, né? Não estou falando só o homem e mulher. Eu e você, é isso que representa essa coluna. Nós precisamos estar embasados no sacrifício, só podemos estar em pé pelo sacrifício de Cristo. Por isso a base da coluna ele é feita de bronze. E aí quando vai ser para o topo da coluna, ele é feito de prata. E quando você vai para prata na Bíblia, você vai entender que prata representa redenção. A redenção do homem ocorre pelo sacrifício de Cristo na sua base, para poder manter ele de pé pela redenção. E aí tem os cordéis, que são feitos de pele de carneiro. E olha que coisa interessante. O muro era feito pelas cortinas de linho torcido. E muitas pessoas têm ideia de como é o muro do santuário. Você olha para o lado de fora e você vê as colunas. Não era assim. No original, as colunas ficavam pelo lado de dentro e o véu cobria para o lado de fora a coluna. E a coluna não era vista do lado de fora, do lado de fora, só do lado de dentro. O que representa um véu que cobre? As vestes de justiça. Quando você vai lá, também lá em Apocalipse, as vestes dos justos é uma veste de justiça que faz o quê? Que cobre o justo, não com os seus pecados. Ele precisa abandonar os seus pecados. Então a veste de Cristo nos cobre. A White diz que a justiça de Cristo não é um manto para encobrir o nosso pecado. Ele tem que primeiro tirar, limpar, e então ele nos cobre com a sua justiça. Então olha lá a mensagem do santuário. A coluna representando o homem, a base a salvação, e o topo nós vemos ali a redenção, e é coberto pela justiça de Cristo, e o homem não aparece mais, quem aparece é Cristo, é a sua justiça. Por isso, pelo lado de fora, as colunas não eram visíveis, elas só eram visíveis pelo lado de dentro, sustentada pelo Cordeiro de Deus, a pele de Cordeiro, que as mantém em pé, o sacrifício de Cristo, né? Que coisa linda, né, irmão? Só nesses detalhes que nós estamos olhando ali no santuário. E quando a gente só vendo, estamos só a parte de fora agora. Já já a gente vai entrar para dentro do santuário. Quando nós chegamos ali no santuário, a parte externa tinha outra coisa interessante. Além das colunas e o véu que corria em volta, Deus mandou fazer um portão. E quando você olha para as dimensões do portão, só tinha um portão, não tinha dois. E esse portão ele era sempre em linha reta. Ele tinha um portão que era o de entrada, tinha o segundo portão que era a entrada do santo, e tinha o terceiro portão que era a entrada do santíssimo. Em linha reta, não tinha curva. Ok? Mas o primeiro portão, ele é muito grande. Se vocês olharem, a frente do santuário, ele tinha 22 metros e meio de largura, de comprimento. Ele tinha 45 metros de comprimento, de profundidade, e 22 metros e meio de largura. Desses 22 metros e meio, 9 metros era só o portão. Ou seja, quase a metade, né, do tamanho da entrada era o portão de entrada. E quando a gente olha para o portão de entrada, ele ficava ali logo na entrada do muro, ele tinha ali algumas coisas interessantes. E eu queria perguntar uma coisa para você. Quando você olha para a Bíblia, você acha, e olha para o mundo hoje, você acha que Deus criou o outdoor? O que você acha? Você acha que um portão pode pregar alguma mensagem? Vocês não estão visualizando aqui, né? O pessoal aqui está vendo, eu estou mostrando aqui um portão que é o portão se você depois portão de Brandenburg, né? Na Alemanha. E é um portão todo bem trabalhado, feito em mármore, tem ali uma estátua, uns cavalos no topo dele, né?
Esse é um portão bonito, ele prega uma mensagem, ele fala alguma coisa. Esse aqui é o portão do Castelo de Buckingham, na Inglaterra. Ele é imponente também, né? Cheio de detalhes da realeza, com coroas e brasões e todos os símbolos da realeza. Quando você passa por ele também, ele mostra uma certa imponência. Quando a gente olha para um outro portão aqui, olha, estão olhando um portãozinho aqui, é um portão de uma casa simples, né, normal, mas ele é todo cheio de florzinha, né? Quando você olha para um portão desse, o que você imagina? Que o dono da casa quis agradar a esposa, né? Fez um negocinho bonito, ou então quem manda na casa, né? Todo ali, todo florido, né? Mas olha, quando você olha para um outro portão que também prega uma mensagem, olha que esse portão aqui. Aqui tem um outro portão, vocês não estão vendo aí, mas é um portão que tem um violão desenhado no portão e tem notas musicais. Quando você passar em frente a uma casa dessa, o que você imagina? Que alguém mora ali que gosta o quê? Gosta de música. E tem uma preferência por um instrumento. Que instrumento é esse? Violão. Isso fala de características das pessoas que estão dentro dessa casa. Aí quando a gente passa para o próximo aqui, um portão bem estranho, olha para esse portão aqui, é um portãozinho assim, já vi vários desses em São Paulo, quando eu morava em São Paulo. A pessoa parece que compra um carro hatch, né? Aí depois compra um carro sedã, que tem aquele porta-mala grande, aí o portão não cabe, ele tem que cortar um pedaço de tambor e fazer um remendo ali para o carro possa caber ali dentro, né? E aí, olha esse outro portão aqui. Imagina você sai dali e de noite você encontra um portão desse. Então, um portão sempre prega uma mensagem. Esse aqui não dá para você ver que a resolução não tá tão boa, mas esse aqui é tudo algemas, ó. E o dragão tá segurando uma algema também na mão dele, e tem uma algema pendurada assim. Imagina você sai de noite, aqui é uma visualização, aqui um portão, que é um dragão. Um dragão segurando várias algemas. Aí você sai correndo assustado, vendo assim, o que tem dentro, né? Esse aqui é o castelo de mansão de Dublin. Aqui, aí você sai correndo, cai no outro aqui. Um outro portão com um dragão também, com a boca aberta, com as garras, né? Pronta para pegar quem está ali. Então, quando a gente olha para um portão também prega uma mensagem. E quando a gente olha para os portões, tem um portãozinho que apareceu agora, é uma porteira de um sítio. Então, quando isso tudo suscita em nós alguns sentimentos, algumas lembranças. Quando eu olho para a porteirinha aqui, eu lembro do quê? Da roça, do sítio, da paz, sair do estresse, da tranquilidade, né? Então, um portão prega uma mensagem. Eu não sei como é que é o portão da sua casa, mas saiba que ele está pregando uma mensagem de quem mora aí dentro. E se for um portão meio desbagunçado, desleixado, está mostrando quem mora ali dentro. Então, cuide da sua casa, para que tenha não precisa, irmão, não é mansão, é ser simples. Eu me lembro que quando eu vim morar em São Paulo, nós fomos morar realmente numa favela, e nossa casa era feita de madeira e cheia de fendas. Mas minha mãe fazia questão de deixar a casa toda em ordem, arrumadinha. A gente varria o terreiro, o chão da casa, parecia um ladrilho de tanto que limpava. E quando a gente conseguiu cimentar aquilo com aquele... Eu lembro até hoje uma cera que era famosa, não sei quantos vocês jogaram, cera parquetina. Era uma cera vermelha que passava no cimento assim, depois a gente dava lustro com escovão de ferro e bombril, e aquilo ficava brilhando. A casa era simples, mas era bem arrumada, bem limpa, bem asseada. Não é porque a gente morava numa favela que a casa podia ser toda bagunçada, era toda em ordem. Eu lembro como é que chama, da minha mãe, a gente lavando a louça e tinha que esfregar ali a panela, deixá-la brilhando, ficar limpinha. Então, tudo isso mostra de quem está morando naquele lugar. A senhora te diz que os anjos não gostam de estar em lugares desorganizados. Ela diz que os anjos se sentem mal, porque o céu tudo é em ordem. Imagina ele entrar no nosso quarto e tá tudo bagunçado, roupa jogada para lá, camisa, calça, sapato, tudo desorganizado. Ela não gosta, os anjos gostam disso. Eles se sentem mal estar nessa presença, as coisas todas desorganizadas. Então a gente precisa pôr tudo em ordem, deixar tudo arrumadinho, para que os anjos se sintam bem, para que o Espírito de Deus possa estar conosco, né? Rosilaine Zeferino, conheço, fazia na infância com a minha mãe, né? Essa cera, conhece? Ivone Cera, você também conhece a cera? Cera parquetina, né? Tinha era líquida, que era chique, já era coisa mais nova, e tinha era em pasta, assim, que eram umas pequenininhas, assim.
Muitas crianças não sabem o que é enceradeira, escovão, né? Não sabem nem o que é isso, mas a gente vai aprendendo e vai mudando, os mundos vão mudando, né? O mundo vai mudando. Mas olha só, então, um portão pode pregar uma mensagem. Lembra que eu perguntei para vocês se Deus criou o outdoor? O que você acha, Andressa? Deus criou o outdoor? Acho que não. A Andressa acha que não, que Deus não criou o outdoor. E você, Stephanie? Se isso tá falando aí do portão, então devia ter alguma coisa nesse portão. Aprenda Aí, com então, você. outdoor. Hã? Se outdoor. Deus criou o outdoor. Outdoor é aquela placona grande, né? Pois é. Vamos ver se Deus criou o outdoor. Vamos abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. O que é um outdoor? Um outdoor é uma placa grande que você passa, né? E vê o que está escrito e faz uma propaganda e prega uma mensagem, né? Vamos ver se Deus criou lá. Vamos lá. Abacuque 2, verso 2 diz o seguinte. Então disse o Senhor, me respondeu e disse, escreve a visão. Então, Deus tinha dado uma visão para o profeta. Escreve a visão e torna bem legível. Um outdoor é legível? É. Tábuas. Outdoor também é de tábuas. Para que possa ler quem passa o quê? Correndo. Olha que coisa interessante. Deus mandou fazer uma placa bem grande, você escreve, põe bem legível, para que quem passar correndo possa entender. Agora, olha só, se como se diz, essa ideia do marketing, né, a pessoa acha que isso é novo, né, mas isso é tão antigo. Deus já tinha mostrado isso para o profeta já lá, tempo. Você não estudou a Bíblia, você podia ter sido marqueteiro, tá vendo? Você podia já ter, como se diz, ganhado dinheiro para você sustentar o ministério e sustentar a pregação do evangelho. Mas olha só, Deus criou algo para que pudesse passar e quem passasse visse e entendesse. E quando você vai para o santuário, onde estão as placas do santuário? Onde estão essa placa, esse outdoor que Deus colocou ali no santuário para que a gente possa entender? Irmãos, como a gente começou mais tarde, eu estou olhando o horário aqui, a gente era para terminar às 9 horas. Então nós vamos terminar às 9h15, tá bom? Então 9h15 a gente termina. Tudo bem para vocês? Tudo ok? Para a gente não ficar muito tarde, para vocês poderem descansar e amanhã poderem trabalhar, tá bom? Era para a gente ter começado mais tempo, como a gente deu aquele problema todo, atrasou. Então eu já vou avisar vocês, eu vou cortar um pouquinho de hoje para a gente jogar para amanhã e a gente começar no horário certinho amanhã, tá bom? Então quando a gente olha para o santuário, onde que estão as placas do santuário? Onde está o outdoor do santuário? Porque quem passa já vai entender. E eu vou dizer para você que as placas e o outdoor do santuário estão nele ao redor todo, mas elas estão concentradas em um lugar mais específico. Vocês viram que quando as pessoas olhavam para o santuário, a parte do véu representando a justiça de Cristo, né? As colunas representando o homem, o bronze representando o plano da salvação, o ministério de Cristo quando esteve aqui na terra, a redenção do homem, mas quando o homem passava diariamente ali, transitando em frente ao santuário, os portões eram onde ficavam o maior outdoor do santuário da área externa. Ok? Da área externa, não estou falando da área interna, quando você entra ali dentro do, como é que chama, do pátio, mas sim da área externa, de quem passava pelo lado de fora. E isso era bem interessante, porque o portão da casa de Deus, ele era feito de cortinas, não era feito de aço, não era feito de alvenaria, ele era um portão feito de cortinas. Já pensou em fazer um portão feito de cortina? Se você, mais para frente eu vou mostrar para vocês o valor que tinha ali dentro do santuário, monetário, financeiro, para você entender quanto valor tinha ali dentro e que Deus guardava tudo isso simplesmente com um pano ao redor e como é que chama, um portão feito de cortina. Agora eu pergunto para você que é adventista sobre a doutrina do santuário. Se existe um povo que Deus mostrou todas essas verdades sobre o santuário, que povo seria esse? Eu não estou excluindo os outros povos, tem povos que conhecem bastante sobre o santuário. Mas existe hoje um povo que Deus mostrou, e esse povo são os adventistas do sétimo dia. A compreensão do santuário como uma verdade, como doutrina, ele é tirada hoje dentro da igreja, ao centro, o cerne. Eu tinha um pastor amigo meu, muito conhecido, talvez de alguns de vocês, pastor Jorge Anacleto. E eu me lembro quando ele pregava isso na igreja, eu era adolescente, jovem, ele dizia assim, o santuário é a coluna dorsal do adventismo. E eu não entendia isso. Eu falei assim, mas por que o santuário é a coluna dorsal do adventismo? O que tem a ver isso? Eu não conseguia ligar nada do santuário
com as nossas doutrinas, não conseguia ligar nada com o plano da salvação. Falei, o que tem a ver isso? Para que eu preciso estudar isso? Isso é coisa do passado, né? Mas, na verdade, quando você entende o santuário, você compreende, você vai ver que tudo tem relação. Estamos vendo já alguns detalhes, já fui passando para vocês os detalhes sobre o plano da salvação, tudo ligado no santuário. Agora, olha só, quando você olha para o portão ali, você já conseguiu imaginar como seriam as pedras que Deus entregou para Moisés? Como você imagina que seriam essas pedras, né? Algumas pessoas já dizem, assim, de onde foram tiradas? Foram tiradas lá do Sinai. Deus pegou ali no Sinai e Deus entregou as pedras do Sinai. Moisés recortou a pedra, entregou para Deus, Deus escreveu e pronto. Então muitas pessoas imaginam que as tábuas, as primeiras tábuas foram entregues para Moisés ali do monte, foi retirada dali. Mas eu vou dizer para você que essas primeiras tábuas não foram tiradas ali do monte. E eu vou mostrar isso para você, como é que você imagina essas pedras. Então vamos lá. Abra sua Bíblia, né? Primeiro eu vou perguntar para você, quem preparou essas tábuas, as tábuas da lei? Tem gente que fala assim, não, quem preparou as tábuas foi Moisés. Mas vamos ver na Bíblia, as primeiras tábuas, vamos ver quem preparou elas? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Êxodo 32. Vamos ver quem preparou essas tábuas. Tem muita gente hoje que diz assim, a lei de Moisés, já foi abolida, não é mais. Vocês vão ver que a lei não é de Moisés, a lei é de Deus. E o nosso Deus é um Deus eterno. Ele diz que nele não há sombra de mudança, nem variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, olha lá, vamos ver quem que preparou as tábuas da lei. Êxodo 32, verso 16. Vamos lá. E diz assim, aquelas tábuas eram obra de Deus. Olha, aquelas tábuas, ele falou assim, aquelas primeiras lá, eram obra de Deus. E também a escrita era a mesma escrita de Deus, esculpida nestas tábuas. Então, olha só, se para pensar, você pegar uma pedra onde Deus escreveu nela, sabe o que está dizendo a Bíblia aqui? Que Moisés viu a caligrafia de Deus. Imaginou como deve ser a caligrafia de Deus, irmãos? E Deus escreveu com dedos de fogo ali na pedra e entregou, ele preparou essas tábuas, entregou. Aqui está dizendo, ó. E aquelas pedras eram obra de Deus. Então, quem fez as pedras? Deus. E também a escrita, ou seja, a caligrafia era dele. O texto está deixando bem claro. E era a mesma escrita de Deus, esculpida na pedra. Então, as primeiras tábuas foram obra de Deus entregue para Moisés. Então, a lei de Deus não é obra de Moisés. Não é lei de Moisés, é a lei de Deus, ok? Então, vamos lá para o próximo texto. Para quem Deus é essas primeiras tábuas? Quem que ele entregou? Vamos lá, abra sua Bíblia em Êxodo 24. Vamos ver para quem que Moisés entregou. Êxodo 24, verso 12. Alguns de vocês já assistiram essa palestra. Ela tem bastante detalhes a mais que vocês não viram, que vai aparecer mais para frente, tá bom? Então, se você já assistiu, está aí assistindo novamente, Deus abençoe vocês, tá bom? Então, você relembrar alguns detalhes também do santuário. Então, vamos lá. Êxodo 24, verso 12. Olha o que diz lá. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim no monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas da pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para vos ensinar. Então, olha só, Deus chama Moisés no monte para Moisés receber as tábuas que Deus vai dar para ele. Deus vai preparar essas tábuas e vai entregar para Moisés, ok? Então, vamos lá agora. Eu pergunto para você, quantas pessoas subiram no monte com Moisés? Você tem ideia? Tem alguns que falam assim, não, foi só Moisés. A outra fala assim, não, foi Josué. Foram 2. Vamos dar uma lida, vamos ver quantas pessoas subiram lá no monte com Moisés? Abra sua Bíblia aí em Êxodo 24, mesmo onde você está, né? Vamos ver quantas pessoas subiram lá. Êxodo 24, verso 9. E diz assim, e subiram Arão, 1. Quer dizer, Moisés, 1. Arão, 2. Nadab, 3. Abiú, 4. E mais 70 dos anciões. Então, subiram 74 pessoas. Subiram no monte no momento em que Deus chamou para receber as pedras. Mas eu vou explicar, mas peraí, não foi só Moisés? Porque era aí que nós vamos chegar lá. Eles subiram 74. Nesse 74, Moisés estava junto. Mas olha só,
Quando eles subiram lá em cima, eles tiveram uma visão. E qual foi a visão que eles tiveram? 24, verso 10, é o próximo verso. Olha o que diz lá. E eles viram o Deus de Israel. E debaixo dos pés de Deus havia como uma pavimentação de pedra de safira, que parecia como o céu na sua claridade. Olha só, eles viram então Deus do céu, né? E debaixo dos seus pés uma pedra de safira, que cor que era? Azul, ok? Vamos lá, para a próxima sequência. E essas pedras que eles viram, e Deus estava sobre elas, né? Então, olha só, essa é a visão de Moisés e dos 70 que estavam com ele, 73 que estavam com ele. Aí, quando eles avançaram depois dessa visão, Deus falou assim, ó, Deus mandou, então, agora Moisés mandar esse povo voltar, despede o povo, esses 73, volta, e agora só fica você, Moisés. Então, eles tiveram a visão do trono de Deus ali, né? Nós vamos confirmar isso lá na sua Bíblia, abra sua Bíblia para você ver a visão, porque essa mesma visão que Moisés teve, Ezequiel também teve. Vai lá em Ezequiel. Lá em Ezequiel, ele vai ter uma visão. E essa visão de Ezequiel, capítulo 1, verso 26, vai dar mais detalhes da mesma visão que Moisés teve. Ok, vamos lá, vamos ver. E por cima do firmamento, que estava em cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono. Opa, agora apareceu um nome aqui diferente. Lá era a pavimentação, agora aqui mostrou que é um trono. Que parecia ser de pedra de safira. Ok? E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem na parte de cima sobre ele. Então, quem estava sentado nesse trono? O próprio Jesus, ok? Estava ali sentado nesse trono. E esse trono era feito do quê? Safira. Pedra de safira, ok? Então vamos agora para Ezequiel ainda, capítulo 1, verso 10. Olha o que diz lá. Quer dizer, capítulo 10, verso 1. Eu falei o contrário, né? 10, verso 1. E olha Ezequiel ainda falando sobre isso. Depois eu olhei que no firmamento havia por cima da cabeça do quê? Dos querubins. Mas por que esse detalhe de querubins? Onde ficavam os querubins? Quem é um querubim cobridor? Quem é esse um famoso querubim? Satanás, né? Satanás, ele era um querubim. E o querubim trabalhava em que parte do céu? Onde eles trabalhavam? Onde eles exerciam a função deles? Lá, diretamente no trono de Deus. Diante do trono, eles eram cobridores do quê? Da lei de Deus. Então, quando fala aqui, ó, depois olhei, eis que no firmamento, eis que estava por cima da cabeça, o quê? Dos querubins. Então, tá falando que é algo que tá lá no lugar santíssimo. Apareceu sobre eles como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Então, eles estavam onde? Na sala do trono. Lá onde estavam os querubins. Na sala do trono de Deus. E esse trono era feito de quê? Pedra de safira, ok? Então vamos lá. Agora, as primeiras pedras foram retiradas de onde? De onde Deus tirou as primeiras pedras que entregou para Moisés? Irmãos, abra lá sua Bíblia em Êxodo 24, que é um detalhe bem interessante. Eu não sei se na sua Bíblia vai estar esse detalhe. Na minha está, eu quero estar porque eu corrigi, né? E olha só, quando você vai para Êxodo 24, versículo 12, isso aqui vai fazer toda a diferença no estudo aqui que nós estamos fazendo. E lá diz assim, Êxodo 24, verso 12. Na sua Bíblia, na maioria das Bíblias está assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra. Ok? Tábuas de pedra. Uma letrinha que muda totalmente o significado do texto aqui. Quando fala tábuas de pedra, tá falando assim, olha, as tábuas que eu vou te dar é de pedra. É isso que dá a entender. Só que no original, não é tábuas de pedra. No original, é tábuas da pedra. E a pedra que está no contexto aqui é a pedra de safira, que está sendo citada aqui no verso 10 e no verso 9, né, que vai mostrando onde é que é o trono de Deus. Então, irmãos, para vocês entenderem,
As tábuas que Moisés recebeu, as primeiras tábuas, ela foi um recorte do trono de Deus, escrito com o dedo de Deus, preparado por Deus e entregues para Moisés. E elas eram feitas de pedras de safira. Imagina como deveriam ser essas pedras, irmãos. Elas eram lindas. E como é que a gente entende isso? Que cor que é safira? É azul. Agora você vai ver uma coisa interessante. Você acha que Deus... Você sabe que hoje tem uma moda, né, do pessoal colar lacinho assim na roupa, né? Então, por exemplo, quando chega o novembro... Novembro? Outubro rosa, né? Novembro É outubro rosa? Outubro rosa, né? Que é o câncer de mama. Então põe aquele lacinho aqui, né? Aquele lacinho cor-de-rosa aqui, que representa o quê? A campanha da mama, né? Aí tem o novembro azul, que é do câncer de próstata. E tem várias outras fitinhas. Quando você está de luto, põe um negocinho preto, né? Amarrado aqui, porque você está de luto. Agora pergunta pra você, será que Deus criou essas coisinhas? Esse negócio de pôr lacinho na roupa? Para representar alguma coisa? Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 15. Vamos ver se Deus criou isso também. Números, capítulo 15. O verso é o 38. Olha o que diz ali. Números 15, verso 38. Diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas coloque o quê? Um cordão azul. Por que cordão azul? Olha só por que é o cordão azul. O próximo verso vai responder, que é o verso 39. E lá diz assim: e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis do quê? De todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis ao vosso coração após os vossos olhos, pelos quais andais prostituindo. Olha só, Deus mandou amarrar um lacinho azul para eles se lembrarem do quê? Da lei. Das pedras daí. Que cor é as pedras da lei? Azul. Pedras de safira azul. Olha, quando vocês olharem, vocês vão se lembrar dos meus mandamentos. Então, as tábuas da lei, as primeiras tábuas eram feitas de pedras de safira e elas eram azuis e foram retiradas da base do trono de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos ali uma outra cor que é interessante que está no santuário. Então, o azul está no santuário? Tá. Onde ele, a primeira vez que o azul vai aparecer? A primeira vez que o azul aparece no santuário é nos portões. Ele faz parte da primeira cortina que faz parte a cobertura do portão. São 4 cortinas, 4 cores, né, de cortinas que aparecem na entrada do santuário. Então, a primeira cortina ela era azul. E ela representava o quê? A lei de Deus e a sua majestade. A majestade de Deus e a sua lei. Isso representa a primeira cortina que tinha na entrada do santuário. E você sabe que depois nós temos ainda mais 3 cortinas. E essas 3 cortinas vêm na sequência do azul. Então vem o azul, aí vem uma outra cortina de outra cor, vem uma outra cortina de outra cor, e vem uma 4ª cortina de outra cor, que não é visível na entrada. Isso, irmã Ivone Sena, muitos detalhes, né? Mas olha uma coisa para você. Nós temos então 4 cortinas que pregam ali a entrada do santuário, um outdoor de pregação do evangelho na entrada do santuário. A primeira cortina representa a lei de Deus. E que representa e que cor é a segunda cortina? Você quer saber? Amanhã, às 19h30. Eu falei que ia acabar 9h15, são 9h15, tá bom? Amanhã nós vamos dar sequência para compreender as segunda, terceira e quarta cortina, tá ok? E avançar a mais nesse estudo. Eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer porque você veio, por você ter paciência, porque a gente teve muitos problemas aqui no início da nossa transmissão, mas vamos orar amanhã, eu vou pedir ao povo aqui, nós vamos parar para orar, para Deus nos ajudar, que a gente consiga transmitir amanhã. Eu espero que você, mesmo sem visualizar, você conseguiu entender aqui o que a gente está estudando.
poder do Espírito Santo. E eu peço a Deus para que você possa compreender. Ok? Muito obrigado por você estar aqui conosco. Amanhã, não esquece que vai ter a vinhetinha lá, aparecendo que é 5 minutos, tá? E em seguida eu já entro. A gente fez tudo isso certinho hoje, mas deu problema na hora da transmissão do PowerPoint, né? Mas eu agradeço vocês, muito obrigado. E nós vamos terminar com uma oração, tá bom? Se alguém ficou com alguma dúvida aqui, mandar aqui nos comentários e mandar a sua pergunta, que eu respondo para você, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado às pessoas que estão aqui conosco, tem bastante gente aqui sentada assistindo. Obrigado que você que participou, criou uma sala aí de transmissão, né? Eu vi que aqui muitas pessoas criaram salas de transmissão para os amigos dessas pessoas poderem assistir, né? Porque muitos não são meus amigos aqui no Facebook. Você pode colocar, criar uma sala aí no seu e as pessoas poderem assistir, tá bom? Que Deus abençoe. Carlos Queiroz, um abraço para você, meu querido. Deus abençoe você e sua família aí da Indaiatuba, tá bom? Tenho orado pelo seu filho, viu, meu amigo? Tá bom? Seus filhos, né? Que Deus abençoe vocês. João Alberto, um abraço para você. Yolanda, Adilson Cipriano. Que pena, né, irmão? Podia fazer tudo hoje, né? O pessoal vai ficar cansado, eu não quero cansar vocês. Mas faz dentro do horário e a gente consegue terminar. Samira Alcântara, um abraço para você, viu? Que Deus abençoe você também. Vamos orar, então? Santo e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Amém. Queremos te agradecer, Senhor, por tantos detalhes que o Senhor colocou nesse plano da salvação, desenhado em maquete para que nós pudéssemos entender. Abençoe a cada um que nos assistiu, que teve paciência, voltou, entrou, saiu, entrou novamente na internet. Que o Senhor continue com eles. E que esse vídeo possa ser circular e muitas pessoas, outras pessoas possam assistir e compreender esse imenso e maravilhoso plano da salvação. Amém. E um dia poder descer as asas, entregar no batismo para nascer um novo homem, uma nova mulher, pertencente ao povo de Deus nos últimos dias. Te damos graças, damos uma boa noite de repouso em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria terminar com uma pergunta para você. Eu tenho um amigo, o pastor Adalto, e ele diz, eu gosto muito como ele termina os sermões dele. Ele diz assim: você veio buscar uma bênção? Se você veio, levanta a mão. Você veio? Então levanta a sua mão. Se você veio agora, fecha a sua mão, segura essa bênção e vai para casa que o Senhor te deu. Você já está em casa, né? Segura essa bênção que você está aí na sua casa que Deus te deu, tá bom? Uma bênção para você e que Deus abençoe a sua noite. E até amanhã. Um abraço a todos. Amém. Amém, nós também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço, Laiane. Nas costas. Ah, pois é conversação, eu não conheço.